Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, dar as boas-vindas a mais esse encontro do ciclo de atualização de temas de saúde e agradecer mais uma vez ao CEFOR sempre pelo apoio e assistência que nos tem dado. Então, nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Fuscaldi. Ele gentilmente aceitou o convite de proferir essa palestra sobre uma patologia que representa um dos maiores motivos de busca por um pronto atendimento, né? As pneumonias adquiridas na comunidade, elas são altamente prevalentes na população, ela pode acometer qualquer faixa etária, embora nas últimas décadas, tanto com o avanço da terapia antimicrobiana quanto dos métodos diagnósticos, a mortalidade por pneumonia tenha reduzido sobremaneira, ela ainda é uma das principais causas de morte no Brasil, principalmente naqueles grupos mais vulneráveis, né? Os idosos, os imunodeprimidos, dentre outros. Bom, o doutor Tiago, ele é formado pela UFMG, ele fez residência em clínica médica na FHMIG, Hospital João 13, residência em pneumologia no HUB, ele é pós-graduado em terapia intensiva, ele é especialista em medicina intensiva pela AMIB e é pneumologista intensivista do Hospital Sírio-Libanês. Então, Tiago, muito obrigado pela sua disposição de proferir essa palestra. Antes de passar a palavra para você, eu só queria solicitar que todos deixassem os microfones no mudo e que façam as perguntas ao final da apresentação, seja pelo chat, seja levantando a mãozinha verbalmente, tá bom? Tiago. Joia, obrigado, Luciana. É um prazer estar falando com vocês. Queria agradecer pelo convite. Espero que a gente consiga discutir aí esse tema que é tão importante, tão presente na nossa prática, né? Acho que todo médico vai, de um jeito ou de outro, vai ter que lidar com as complicações ou o paciente com pneumonia, né? Bom, eu vou abordar, então, as pneumonias de uma forma geral e, no final, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a pneumonia pelo COVID, tá? Então, deixei para o final para prender o público. Bom, vamos lá. Bom, então a pneumonia, como a doutora falou, ela tem uma alta incidência e prevalência, né? É a segunda principal causa de internação no Brasil até 2019. Possivelmente depois disso deve ser a primeira. A principal causa de morte no mundo pelas doenças infecciosas, né? Então, é uma patologia muito prevalente. A gente sabe que os fatores de risco, né, são geralmente a idade, os pacientes já têm doenças crônicas, que têm alteração da deglutição. O paciente que já teve uma pneumonia previamente, ele tem mais risco de ter novas pneumonias, por formar ali uma cicatriz, né? Então isso já é um fator de risco. Pacientes tabagistas, né? Pacientes que têm um quadro de desnutrição ou são etilistas, têm mais risco também, tem uma imunidade diminuída, então tem mais risco de infecções. Os pacientes de baixo nível socioeconômico, né? Na grande parte da nossa população. Mais recentemente, a gente tem algumas evidências que os bloqueadores de bomba de prótons, né? E até os bloqueadores de H2, né? Eles têm aumento do risco de pneumonia. Por quê? Porque a gente diminui, né, a acidez estomacal e aquele líquido que é microaspirado, que a princípio ele é estéril, ele passa a ser colonizado por bactéria. Então, a gente tem mais risco de pneumonias. Então, tem que tomar cuidado, né, do uso indiscriminado dos bloqueadores de bomba, porque aumentam realmente o risco, principalmente nos pacientes até internados, né? Mais recentemente também tem alguns estudos que relacionam o uso de antipsicótico pelos idosos com aumento do risco de pneumonia. Então, também é uma medicação que a gente tem que ficar de olho. A gente tem mais de 100 micro-organismos que são prováveis causadores de pneumonia, né? Só que alguns casos são mais raros, né? Mas entre os mais comuns, a gente tem o Streptococcus pneumoniae, que quase é uma prevalência global, né, do Streptococcus.
Os vírus são a segunda causa mais comum, né? Sendo que, né, ultimamente dominou o Covid, mas a gente também tem a influenza, o vírus sincicial respiratório, para influenza, principalmente nos pacientes que têm imunossupressão. Então, esses pacientes são particularmente afetados pelo parainfluenza e metapneumovírus, né? E o rinovírus, que também é um causador comum de pneumonias, tá? As Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Chlamydia, tanto a pneumonia como a psittace, elas são não tão comuns, mas estão presentes, né? E determinados grupos de pacientes têm mais risco de infecção pelos Staphylococcus aureus, pelas enterobactérias e pela Pseudomonas. A gente, então, vai pensar nos pacientes que vão ter mais risco dessas bactérias, geralmente são os pacientes que são alcoólatras, né? Principalmente pelas as atípicas, pacientes que têm risco de infecção por bactérias anaeróbias, né? Que fazem broncoaspiração, né? Pela clamídia psittace, né? Quem tem exposição a pássaros, pacientes que têm contato com morcegos, que tem, mesmo que tenha um forro, que tenha morcego, ou teve caverna, eles têm mais risco de infecção fúngica, né? Então, a pneumonia fúngica, a gente vai, às vezes, quebrar a cabeça para fazer o diagnóstico e até conseguir achar um fator de exposição. Nos pacientes que usam drogas injetáveis, é comum o Staphylococcus aureus, né? E nos pacientes com HIV, a gente vai ter algumas bactérias mais incomuns também, tá bom? E principalmente a Girovese, né, que é o mais comum no HIV imunossuprimido. A gente tem uma divisão que por muito tempo ficou clássica, né, entre pneumonia típica e pneumonia atípica, sendo que a pneumonia típica é pelo Streptococcus, Haemophilus, Staphylo, e a gente vê aqueles sinais clássicos, um quadro mais agudo, com consolidação, enquanto na atípica teria aquele acometimento mais indolente, com uma tosse prolongada, mas nenhuma correlação clínica, nenhum estado clínico, apesar da gente ter isso na cabeça, mas a gente não consegue realmente, só pelos achados clínicos e radiológicos, diferenciar entre esses dois grupos, tá? Então, esse tipo de diferenciação, hoje em dia a gente não tem usado mais. O quadro clínico é manifesto por febre, tosse, né, dispneia. Menos frequentemente, os pacientes podem ter dor pleurítica, sintomas gastrointestinais associados, principalmente quando você tem uma infecção por legionela. No exame físico, você vai ver que o paciente tem taquicardia, pode ter taquipneia, um esforço respiratório, roncos e, mais na frente, umas crepitações pulmonares. Tá? O raio-x de tórax seria o exame inicial de escolha. Né? A gente não consegue fazer um diagnóstico de pneumonia sem ter algum exame de imagem. Tá? Mas, em alguns casos, a gente vai ter que lançar a mão da tomografia de tórax. Principalmente naqueles pacientes em que o diagnóstico não é claro, em que você desconfia de outros diagnósticos diferenciais, e naqueles pacientes que podem ter um quadro inicial, que muitas vezes o raio-x ele é normal. Tá? Não é comum a gente pegar um paciente com um quadro clínico clássico de pneumonia, o primeiro raio-x é normal, se você repetir esse raio-x por 24 horas, você vai ver a consolidação. Ou então, se você hidrata esse paciente, porque às vezes ele já chega muito desidratado, você hidrata e vai repetir essa imagem, você consegue ver uma imagem no raio-x. Enquanto na tomo, ela é mais sensível. Né? Então, acaba que sendo um exame que hoje em dia é mais acessível, a tomografia tem sido cada vez mais utilizada. O inconveniente é a radiação. Né? A gente vai expor o paciente muito mais à radiação, então a gente também tem que tomar cuidado quando a gente vai superindicar a realização de tomografia. Mais recentemente, o ultrassom de pulmão tem ganhado popularidade. Ele tem um problema que ele é examinador dependente, então depende de você ter um treinamento prévio para interpretar os achados, mas
ele é um exame cada vez mais utilizado na prática, até no serviço de emergência, e em pacientes que a gente ou não dispõe do aparelho para fazer um raio-x, tomografia, ou não pode fazer isso, ou não seria indicado, por exemplo, uma gestante, uma criança pequena, em que às vezes a gente não consegue manter ela para fazer um exame de um aparelho. Então, o ultrassom ele tem que ganhar popularidade, tá? Bom, aqui. A gente vai ver no ultrassom alguns achados. Então, o pulmão normal, quando a gente faz a tomografia do pulmão, a gente vai ver essas linhas As. Você vê que é uma reflexão da linha da pleura. Isso aqui é o pulmão normal. Quando a gente tem consolidação, a gente começa a ver esses achados de esses branquinhos aqui, que são algumas consolidações, e a gente vai ver até broncogramas. Então, a gente consegue identificar broncograma aéreo no ultrassom. Ajuda também que a gente pode ver se esse quadro é por consolidação, se é por congestão, porque às vezes é até difícil no raio-x tórax a gente conseguir diferenciar se a imagem é congestão ou consolidação. Então, a gente consegue ver bem pelo ultrassom se você tem um desaparecimento das linhas A com aparecimento dessa linha B, que é essa linha reta aqui para trás, e as linhas são confluentes, é um achado bem característico de congestão. Então, aqui a gente vê bem claro. Então, aqui tem a sombra da costela do lado de cá. Vocês estão conseguindo ver a setinha? Sim? Joia. Tem aqui a sombra da costela. Aqui do lado de cá, a gente tem a pleura com a linha A normal. Então, a área do pulmão normal, a sombra da costela. E aqui a gente vê o pulmão com um achado, que é congestão. Então, tem assim, essas linhas B confluentes. E uma consolidação aqui na região subpleural. Então, é um exame que cada vez tem tido mais popularidade. Além de conseguir ver se tem derrame pleural, a gente consegue ver, vai ver essa linha aqui escura, que é o líquido, né? E como é um exame dinâmico, o paciente está respirando, você vê essa pleura aqui deslizar e você consegue ver que tem uma área aqui de líquido em volta do pulmão. Algumas vezes também a tomografia, o raio-x já vai dar achados bem claros. Então, o paciente pode fazer uma pneumonia necrotizante, né? Então, se tem uma pneumonia, necrotizou, aqui tem empiema, né? Essa é uma pneumonia que vai ter uma resolução lenta. Algumas vezes vai ter que ser feita uma abordagem cirúrgica, né? Em alguns casos, a gente vai ter uma telectasia total do pulmão, e a gente pode desconfiar também de uma obstrução endobrônquica. Mas algumas vezes o achado pode ser bem sutil. Então, aqui a gente vê uma pneumonia que forma esse abalamento da cisura. Então, a gente vê essa imagem aqui, que é um abalamento da cisura e que é uma pneumonia, uma consolidação intercisural. Bom, então a gente obrigatoriamente tem que ter um exame de imagem, fazer um diagnóstico de pneumonia, né? Então, assim, é lógico que a gente pode ter uma suspeita clínica, mas a confirmação é com um exame de imagem. Geralmente, a gente vai fazer hemograma, ureia, creatinina, se a gente tiver disponível, né? Proteína C reativa. Bom, se a gente tiver disponível também dosagem de procalcitonina, eu vou falar um pouquinho mais para frente como esse exame pode ajudar a gente. Se a gente tiver disponibilidade, fazer o painel de viroses, né, e bactérias respiratórias. Hoje em dia, assim, 99% é Covid, né? Mas a gente pode lançar a mão do painel e muitas vezes algumas pneumonias que a gente considera que são bacterianas, então quando você tem à mão esse exame, você consegue fazer diagnósticos diferenciais melhores. Então, a gente já viu pneumonia por metapneumovírus, por vírus sincicial, e que muitas vezes não é necessário a antibiótico terapia. Nos pacientes, então, hoje em dia é quase obrigatório, né? Paciente com sintomatologia respiratória, a gente vai ter que pesquisar o SARS-CoV-2. E nos pacientes que têm um quadro mais grave, que vão internar, a gente pode fazer o pesquisa do antígeno urinário para Legionella pneumococcus. Isso é um exame mais restrito e algumas vezes a gente faz para ajudar no direcionamento do antibiótico.
procalcitonina, como eu falei, é um exame que ajuda muito no diagnóstico e, inclusive, no tratamento desses pacientes, tá? A gente sabe que um nível de procalcitonina menor do que 0,05 provavelmente é um quadro viral, né? Então, quando a gente tem um nível entre 0,05 até 0,5, a gente já começa a ter bactérias, provavelmente as bactérias daquele grupo de atípicas, tá? Mas geralmente é uma pneumonia que não tem repercussão sistêmica, aquela pneumonia com um quadro indolente. À medida que a procalcitonina vai aumentando de valor, a gente aumenta o risco e aumenta esse paciente ter uma mortalidade maior, né? A procalcitonina, ela não é um exame que ajuda muito a definir entrar ou não com antibiótico, tá? Por quê? Tem dois motivos. Ela é um exame que pode vir falso negativo, quando é uma fase muito inicial, tá? Mas é um exame que vai te ajudar, primeiro, para você definir a gravidade do paciente. Então, um paciente que tenha um nível de procalcitonina alto, provavelmente é uma infecção bacteriana e que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com esse paciente. E ajuda principalmente em avaliar quando a gente vai suspender o antibiótico ou quando a gente não está tendo resposta, né? Se a gente tiver uma queda de 80% do valor inicial da procalcitonina com tratamento a partir de 5 dias, você já tem um embasamento, né, para poder suspender o antibiótico, né? Então, é um exame que ele é custo-efetivo, né? Se for pensar uma dose de um antibiótico de largo espectro, né, principalmente pensando no ambiente hospitalar, internado, é muito mais caro do que uma dosagem de procalcitonina. A gente tem usado bastante no contexto do COVID para avaliar os casos que a gente precisa associar antibiótico, né? Então, às vezes a maior parte dos pacientes chega, às vezes já usando antibiótico em casa e tal, e a gente dosa procalcito, é um procalcito negativo, na maioria das vezes a gente suspende o antibiótico com muita segurança. Por quê? Ele já passou daquela fase inicial, ele já está usando antibiótico, possivelmente aquela infecção não tem infecção bacteriana associada, e a gente escapa de vários efeitos colaterais que os antibióticos têm. Então, diarreia, vai ter indisposição e seleção, né, de bactérias resistentes. Então, a nossa conduta geralmente, a não ser que tenha uma desconfiança clínica muito grande que tenha infecção bacteriana associada, geralmente avaliar com procalcitonina e não manter o antibiótico se o paciente não tem um índice de suspeição muito grande para a bactéria, né, para a infecção bacteriana. Bom, o diagnóstico diferencial é importante, né, das pneumonias. A gente pode ter a bronquite aguda, então, às vezes o paciente ele vai ter toda a sintomatologia, mas ele não tem imagem. Então, ele vai ter PCR elevado, vai ter tosse, vai ter secreção, vai ter dispneia. Só que a tomografia, o raio-x, às vezes, a tomografia não tem imagem. Esse paciente pode ter uma infecção brônquica, né, ou traqueobrônquica, que vai precisar de antibiótico do mesmo jeito. Mas é um diagnóstico diferencial importante. As infecções de viário superior, né, sinusite, amidalite, tal, também pode fazer um quadro similar. O DPOC, né, as crises asmáticas, que às vezes não tem infecção associada, pode ser só um fator ambiental. O paciente que tem bronquiectasia, que ele invariavelmente tem uma agudização do quadro, né, e a IC descompensada, nisso ajuda, né, a gente ter aquele auxílio do ultrassom, ter os exames de apoio. A embolia pulmonar, que também é uma entidade que é muito comum, então a gente geralmente quando tem baixa suspeição, a gente vai usar o dímero D para diferenciar se o paciente precisa de fazer uma anestesia ou não. Neoplasia, a telectasia pulmonar, que é menos comum, né, no ambiente ambulatorial. Broncoaspiração, mais comum nos idosos, né? Nem toda broncoaspiração
vai evoluir para um quadro infeccioso. Então, você pode só ter uma pneumonite por broncoaspiração e não necessariamente infecção. Você pode ter pneumonite por drogas, então tem várias drogas que estão relacionadas a acometimento pulmonar, que causam um quadro inflamatório pulmonar, e os pacientes que têm fibrose pulmonar. A gravidade dos pacientes, a gente vai ter que levar em conta as comorbidades. Então, o paciente que tenha comorbidades, ele geralmente é um paciente mais grave. Mas a gente tem algumas ferramentas que a gente pode usar para que essa avaliação seja menos, como eu vou dizer, seja mais objetiva. Tá? Uma das ferramentas práticas para usar no dia a dia é o URB65. Tá? E o outro é o índice de severidade de pneumonia, que é o PSI, que é um pouco mais difícil de usar na prática diária. Bom, como é que funciona, então, o CURB? Ele é um instrumento validado, né, em que a gente vai classificar, vai dar pontos para cada achado no quadro do paciente. Se ele tem confusão mental, ganha um ponto. Se ele tem um exame de ureia maior que 50, ele ganha um ponto. Se a frequência respiratória dele é maior que 30, ganha um ponto. Se ele tem hipotensão ou uma queda da pressão do basal dele maior do que 40 milímetros de Hg, ele ganha um ponto. E se ele tem mais de 65 anos, ele ganha um ponto. Tá? Então, com base nessa classificação, você pode colocar o paciente num grupo de baixo risco, risco intermediário e risco e alto risco. Tá? Então, esses pacientes que têm mais de 3 pontos, geralmente vão ser encaminhados para internação no UTI. Tá? É um paciente que tem um quadro de pneumonia grave. Enquanto os pacientes que têm 0 ou 1 ponto, sendo que esse 1 ponto, se for só pela idade, se não tiver nenhuma outra alteração, só a idade for o fator que está dando ponto para ele, ele também é um paciente candidato para o tratamento ambulatorial. Né? Então, isso dá uma confiança para a gente no dia a dia, quando a gente vai tratar um paciente no consultório, no pronto-socorro e tal, você te dá uma segurança em poder mandar esse paciente para casa usando alguma ferramenta padronizada. O PSI ele é um pouco mais difícil da gente aplicar no dia a dia, porque ele vai depender de achados laboratoriais e radiológicos, né? Então, você vai ter que ter uma gasometria desse paciente, vai ter que ter ureia, sódio, vai ter que ter o exame de imagem, né? E aí você vai dando pontos e com esse score, né, aliados a comorbidades e alterações no exame físico, você também vai classificar esse paciente em classes, né? Classe 1, 2, 3, 4 e 5. Conforme os pontos, né, vai classificar nas classes, também você vai poder avaliar se você vai querer conduzir esse caso em nível ambulatorial ou internação. Então, a limitação dele, principalmente, é a gente precisar de fazer uma gasometria arterial no paciente, né? Mas é o que a gente evita, na maioria das vezes, porque causa dor, tem risco de causar uma lesão. Opa, eu acho que... Peraí. Desculpa. Pronto, voltou. Tem risco de causar uma lesão e é um incômodo para o paciente, né? Bom, e aí a gente vai definir. Se o paciente tem um CURB, pontuação de CURB 0, ou ele tem um ponto só e esse ponto é só pela idade, eu vou avaliar o tratamento ambulatorial, desde que ele tenha condições socioeconômicas e condições cognitivas. Né? Ele tem que entender o tratamento, ele tem que ter acesso ao serviço de saúde se piorar, ele vai ter que ser reavaliado. Né? E aí os pacientes que têm um CURB de 1 a 5, ou que têm um PSI 3, 4 ou 5, ou que tenham já na chegada, independente da classificação de CURB, PSI, uma saturação menor do que 93 ou uma queda basal, no basal significativo, então geralmente é um paciente que já é DPO-cítico. O basal dele já é 88%, mas ele chega para você e fala, não, a saturação é 88, mas agora ela está 84.
Então, esse paciente você tem que avaliar com cuidado, né? Na maioria das vezes a gente vai ter que internar esse paciente. Enquanto que nos pacientes que têm sinal de disfunção orgânica, né, seja choque séptico ou necessidade de ventilação mecânica, logicamente eles vão ser indicados para UTI, né? E os pacientes que têm mais de 3 itens aqui alterados, então, ou ele vai ter infiltrados multilobares, uma pneumonia extensa, ou ele está dispneico, ou ele vai ter confusão mental, já entra para o quadro de indicação de UTI, tá? Então, nesse caso, a gasometria arterial vai ajudar também, né? Então, o paciente que tem essa relação entre a PO2 e a FO2 menor que 250 também é um critério de internação na UTI. O tratamento. Bom, eu estou trazendo aqui o consenso brasileiro de manejo da pneumonia na comunidade, né? Foi atualizado em 2018, né? E eu acho que ele reflete mais a nossa realidade, né? Não adianta também a gente importar um protocolo dos Estados Unidos, ou importar um protocolo da Europa, o que depende de qual que é a prevalência de bactérias resistentes onde você trabalha. Então, no nosso, a gente, a princípio, no paciente sem comorbidade, sem uso de antibiótico, sem fator de risco, né, e sem história de alergia, a gente vai usar amoxicilina, simples, né, ou a amoxicilina com macrolídeo, tá? Então, é um beta-lactame com macrolídeo. Então, quando você vai decidir por um ou outro? Ou você vai usar só amoxicilina com clavulanato, ou só macrolídeo, ou você vai usar já a associação de beta-lactame com macrolídeo. Quando o paciente tem doenças associadas, ou uso recente de antibiótico, né? Então, paciente que já tem comorbidades, diabetes mal compensado, IC, internações frequentes, paciente que usou antibiótico nos últimos 3 meses, são todos pacientes que o seu limite para errar é menor. Então, geralmente a gente vai usar uma associação de beta-lactame com macrolídeo, ou, em alguns casos, se tem alergia ou tem alguma outra contraindicação, a gente pode usar uma quinolona respiratória, tá? Tomando cuidado, porque as quinolonas têm alguns efeitos colaterais, né, principalmente no idoso, pode aumentar o risco de ter um delírio, esses pacientes podem fazer mais descontrole glicêmico e tem um risco de fazer lesão tendinosa, né? Então, eu geralmente, quando eu prescrevo moxifloxacino, levofloxacino para o paciente, eu oriento, olha, cuidado com o exercício físico, você não exagera por enquanto não, porque não raramente o paciente se lesa, ele faz lesão tendinosa pelo uso das quinolonas. Nos pacientes internados em enfermaria, não é o nosso objetivo aqui, né, mas geralmente a gente vai usar alguma cefalosporina de terceira geração, associada a macrolídeo ou uma quinolona em monoterapia. E na UTI, aí já é um escalão um pouquinho mais, né? Em alguns casos, a gente vai ter que usar outros esquemas para resistentes, mas na maioria das vezes a cefalosporina de terceira e um macrolídeo já vai ser suficiente para tratar esse paciente ambulatorial que foi internado na UTI, né? Que, na verdade, esse paciente que é da comunidade foi internado na UTI. Bom, tempo de tratamento. Tempo de tratamento varia um pouco com relação a qual agente é causador da pneumonia, né? Então, na pneumonia não grave, a gente pode tratar por 5 a 7 dias, né? Cada vez mais a gente já tem evidência para o tratamento de 5 dias seja suficiente para tratar, né? Já em alguns etiologias, por exemplo, um paciente com pneumonia por Staphylococcus aureus, resistente, né, que é o MARSA, geralmente a gente vai ter que usar um tempo maior de tratamento, de 7 até 21 dias, então tomar cuidado com isso. Nos pacientes também que têm infecção por pseudomonas, também o tratamento é um pouco mais prolongado. Então, hoje em dia, cada vez mais a gente tenta tratar o mínimo de tempo possível, mas em alguns casos a gente vai ter que usar um tratamento mais extenso.
Aqui tem a referência, vocês podem jogar na internet e tal, não precisa de decorar nada disso daqui, né? A gente avalia. Hoje em dia, graças a Deus, você tem os bulares, é muito fácil de ver nos aplicativos. Mas eu queria chamar a atenção para a dose recomendada de amoxicilina clavulanato, né? Então, a dose ela é um pouco mais alta do que a gente está acostumado a ver. Então, para tratamento de pneumonia e monoterapia, a gente vai usar a dose de 865, 125 miligramas de 8 em 8 horas, ou 2.135 gramas de 12 em 12. Tá? Essa dose, principalmente porque no uso dos beta-lactanos, a gente vai ter uma dose de dependência do efeito. Então, nesses casos, a gente vai usar uma dose um pouquinho maior. Bom, como eu estava falando, né, a gente já tem muita evidência para usar o tratamento por 5 dias, né, desde que a gente tenha alguns critérios estabelecidos para o tratamento. Então, esse paciente vai ter que ter um quadro clínico em melhora, tem que estar afebril a 48 a 72 horas, não pode estar usando oxigênio suplementar, né, caso ele já não fizesse uso prévio, e ele só pode ter, no máximo, um dos seguintes critérios de estabilidade alterados. De onde que surgiu isso? Porque nesse estudo, onde foi feito que mostrou que não havia diferença entre o tratamento mais prolongado do que o tratamento mais curto, foram utilizados esses critérios para suspensão do antibiótico. Por isso que a gente vai recomendar que seja seguido isso para a gente repetir o resultado que foi feito nesse trabalho, né? Então, se o paciente tem frequência cardíaca maior que 100 ou tem uma taquipneia maior que 24, né, ele não é candidato para suspensão do antibiótico agora. Lembrar que, como eu falei, os pacientes com infecção por Staphylococcus aureus resistente à penicilina e tem bacteremia, geralmente a gente vai usar no mínimo 14 dias, né? Pacientes com abscesso, igual eu mostrei lá naquela imagem do raio-x, no mínimo 4 semanas. Tá? E caso de pneumonia com empiema, abscesso, legionela, mucodéria, fungo, outros agentes incomuns, a gente vai individualizar. Muitas vezes a gente vai ter que fazer um tratamento um pouco mais prolongado. O uso de corticoide sempre foi uma coisa na pneumologia que sempre rendeu muita discussão. Teve época que a gente recomendava, depois parou de recomendar, aí voltou. Atualmente, a gente recomenda o uso do corticoide nas pneumonias, a maioria dos guidelines, apesar de um nível de evidência baixo, mas a gente vai recomendar em quem? Nos pacientes que têm pneumonias mais graves, tá? Então, geralmente no paciente ambulatorial, que não precisou de internar, pouco provável que a gente vai precisar. Então, quem que vai ser a pneumonia mais grave? Vai ser o paciente que tem uma PCR maior do que 15. Então, esse foi um dos fatores para classificar esse paciente como grave. Então, nesse estudo foi feito o tratamento com prednisona de 50 mg por 7 dias, teve uma melhor, a resolução dos sintomas foi mais rápido e esse paciente evoluiu menos para a necessidade de internação em UTI, de terapia de suporte, de choque. No final das contas, nesse trabalho não houve diferença de mortalidade, mas teve melhora de desfecho, tá? O segundo trabalho foi feito com metilprednisolona, meio miligrama por quilo por dia, né, por 5 dias, também com um resultado bem parecido. Bom, quando é que a gente vai saber que não está funcionando? Nosso tratamento não está sendo efetivo. Se o paciente não tem melhora clínica em 24 a 48 horas, ou tem falha terapêutica após 72 horas, então a gente vai ver também crepitações que persistem por mais de 3 semanas. Normal até no máximo 3 semanas as crepitações elas desaparecerem, se for um quadro de pneumonia simples. E geralmente a tosse pode persistir até por uns 8 dias. Mais que 8 dias de tosse numa pneumonia aguda, você já começa a
investigar diagnósticos alternativos, né? Lembrar que nos pacientes com menos de 50 anos, geralmente em 4 semanas você tem resolução radiológica, né? Mais que 53% dos pacientes mantêm os achados radiológicos após 28 dias. O que eu estou vendo muito hoje, assim, é no paciente com COVID, e aí ele faz o primeiro COVID, aí dá 15 dias, faz uma tomografia de controle, ainda tem lá os achados, às vezes está os mesmos 25% e tal, e desespera. Nossa, mas e tal, não melhorou nada, então, não. Isso parece que no COVID é até um pouco mais lento, né? Mas esse processo é comum, ele demorar um pouco para ter uma resolução de todos os achados radiológicos, né? Principalmente nos pacientes idosos, portadores de doenças crônicas, esses achados de imagem podem persistir por até 12 semanas. Então, a melhora clínica é bem mais importante até que a melhora radiológica. Então, quando não responde, a gente tem que pesquisar. Pode ser que o paciente tenha um abscesso, tenha empiema, então, às vezes, a tomografia vai ajudar bem para definir isso. Pode ser que o paciente tenha obstrução endobrônquica, né? Então, em alguns casos, a gente vai lançar mão da broncoscopia. E a gente pode também começar a pensar em agentes não usuais. Então, tuberculose, micobactéria não tuberculose, né? Infecção fúngica, né? E infecção por bactérias atípicas, como Nocardia, Actinomyces, né? E neoplasia, fibrose pulmonar, que também podem ser causas, né, de uma sintomatologia arrastada que não é infecção. Bom, como que a gente vai prevenir as pneumonias? A gente tem em mão 2 vacinas para pneumonia, né, que protegem, né, tem um nível de efetividade em torno de 40% a 60%, a 23 valente e a 13 valente conjugada. A vacinação anual para influenza, né? Todos os grupos que são recomendados, e cessar o tabagismo. Essa vacina para pneumonia, então ela já está na recomendação do calendário, né, do Brasil para idosos, né, com mais de 60 anos, sendo que é recomendado uma dose da 23 conjugada, né? E uma dose da 23 não conjugada, que é a 23 valente, de pneumococos, tá? Bom, a pneumonia, a 13 conjugada é uma vacina que tem uma imunidade mais prolongada do que a 23 valente, mas ela tem menos subgrupos. O que tem acontecido no mundo? Somente no mundo onde tem a vacina para criança de pneumonia, ela é universal. A gente tem tido uma queda na incidência de infecção pelos subtipos que a vacina protege. Mesmo que eu esteja vacinando só as crianças. Então, eu estou vacinando só as crianças com a 23 conjugada. Mas a infecção no adulto também está caindo. Então, aqui, ó, a gente vê nesse gráfico o número de infecções pelo subtipo subtipo 7, né? Dos tipos de streptococcus que são cobertos pela vacina 7 valente. Essa vacina foi introduzida no ano 2000 nos Estados Unidos e a infecção caiu drasticamente. Mas ela foi introduzida só nas crianças. Mas esse número de infecção caiu tanto nas crianças quanto nos adultos. Então, mostra que, nesse caso, a criança é o principal vetor aí de disseminação desses subtipos. Com base nisso, como esses subtipos do pneumococcus que são cobertos pela vacina 7 conjugada e 13 conjugada, eles começaram a sumir na população, nos Estados Unidos não se recomenda mais fazer a vacinação com a 13 conjugada. Então, lá eles recomendam só a 23. Eu acho que o nosso caminho vai talvez ser esse mesmo, também vai ser esse, porque a gente começou a ter vacinação universal para pneumococo em 2010.
E a gente vê aqui a cobertura vacinal que foi aumentando. Em 2013 era tipo 92%, e a incidência de meningite por pneumococo desses subtipos que são cobertos pela vacina caindo, né? Então, a tendência é que ela vai sumir da população, né, esses subtipos que são cobertos pela vacina de pneumocócica 10 valente ou a 13 valente. Mas, até o momento, a nossa recomendação é, para todos os pacientes maiores de 65 anos, fazer a vacina 13 valente conjugada, seguida da vacina pneumocócica 23 valente. Tá? Por que a gente faz nessa ordem? Existem alguns estudos que mostraram que quando a gente usa a primeira 13 conjugada, e depois de um ano a gente faz a vacina pneumocócica 23, é como se você potencializasse a resposta a todos os subtipos. Então, como se você potencializasse as duas vacinas. Se a gente faz com um intervalo menor do que 8 semanas, por exemplo, eu faço a 13 valente, com menos de 8 semanas eu faço a 23. É como se uma bloqueasse a outra. Então, você não tem uma resposta imune tão boa. Tá? Então, de preferência, a gente espera um ano, vacina primeiro com a 13 valente conjugada, espera um ano, vacina com a 23. A recomendação, antigamente a gente tinha uma recomendação de revacinar a cada 5 anos com a 23, né? Isso tem mudado um pouco. Ultimamente, nos pacientes com mais risco, a recomendação está sendo vacinar a cada 10 anos com a 23 valente. E repetir essa dose. Um problema dela é que, assim, a segunda dose que você dá da 23 valente, ela nunca vai fazer uma resposta imune tão boa quanto da primeira vez que você vacinou. Então, sempre vai ser uma resposta um pouco menor, né? Nos pacientes que têm fatores de risco, mas que não têm mais de 65 anos, a gente também vai recomendar a vacina antipneumocócica. Seja os portadores de CC, asma, DPOC, que são muitos no nosso consultório, cirrose, diabetes mal controlados, tabagistas, né? Principalmente os esplenectomizados e o que tem esplenectomia naturalmente, que são os pacientes com anemia falciforme, né? E os pacientes também imunocomprometidos também estão no calendário. Essa vacina, para esse grupo de indivíduos, ela pode ser feita no SUS, né? Então, você pode dar a receita e ela já existe no SUS. Até um ano atrás, ela só existia na rede particular, a 13 valente. Hoje em dia, ela já tem no SUS, já é disponibilizada para esses grupos de risco. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de um subtipo de pneumonia, que é a pneumonia por Covid, que hoje em dia é o que a gente vê, né? Então, acho que eu posso contar nos dedos quantas pneumonias que não são por Covid que eu atendi nesse mês agora. Mas eu queria, assim, já deixar registrado que o que eu estou falando agora é o que a gente tem até o momento. Então, cada dia a gente vê que está saindo coisa nova, a gente tem que ficar esperto. Vários estudos, inclusive, assim, são dados que são liberados como press release, então você não tem o trabalho em si, você só tem a informação que o grupo de pesquisa está liberando, então assim, você não consegue ainda ver os dados, e às vezes a gente acaba que tem que pautar a sua conduta, né, porque a gente está no meio de uma pandemia, com incerteza, né? Mas não é por isso que a gente não vai tentar fazer o mais racional e mais baseado em evidência possível, né? Então, a gente tenta, no máximo, seguir essa máxima do William Osler, que é o pai da clínica médica, né? Que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Então, a gente tem que ser um pouco racional na hora de ter suas condutas, né? Bom, o COVID, ele é um vírus que a gente, infelizmente, agora conhece de cabo a rabo, né? Então, ele se utiliza, né, de proteínas, que são essas spike proteins, para
a partir da ligação com o receptor de acetilcolina na membrana celular, ele se liga e ele é interiorizado por esse receptor. Lá dentro ele vai induzir uma cascata de reação e que vai fazer com que ele seja multiplicado, né? Então, ele usa a célula, principalmente a pneumócito tipo 2, então é a célula que ele mais atua, e isso causa algumas reações no organismo. Então, essa resposta inflamatória que ele causa leva à ativação do complemento, né? Leva à conversão de fibrinogênio em fibrina, então os pacientes vão ter mais fenômenos trombóticos, né? Eles vão ter um quadro inflamatório importante com ativação de neutrófilo, com ativação de interleucinas, né? E isso faz com que o vírus ele é tão esperto que ele faz com que o corpo, pela essa ativação dessas interleucinas, ele expresse mais enzima conversora o receptor da enzima conversor da angiotensina na membrana celular e faz com que ele reproduza mais rápido. Então ele faz um down regulation do receptor, né? E com isso tudo, pela ativação do sistema imune, pela superativação do sistema imune, pela indução de hipercoagulabilidade, a gente vai ter várias manifestações, né? Seja por doença renal, por acometimento renal, né? Insuficiência renal é comum, a gente vai ter embolia pulmonar, microtromboses, né? Hipoxemia, insuficiência respiratória, acidente vascular encefálico, né? Trombose, pode ter infarto. Então, é comum nessas disfunções cardíacas os pacientes terem arritmias, né? Tem síndromes coronarianas. Então, é uma coisa que a gente vê com certa frequência. Os fatores de risco, então, a idade, principalmente, sexo masculino, pacientes com obesidade, IMC maior que 30, diabetes, hipertensos, coronariopatas, pacientes com DPOC, câncer, renais crônicos, tabagistas, né? Paciente com anemia falciforme, síndrome de Down, e os pacientes transplantados são de maior risco, né? As gestantes também. Os pacientes que têm uma situação socioeconômica ruim também são grandemente afetados. Existe uma dúvida, né? Existem algumas evidências de estudos ecológicos relacionando tipo sanguíneo A à maior incidência de infecção pelo Covid, né? E possivelmente o O como fator protetor. Isso foi visto na população chinesa e replicado na população europeia. Mas a gente não sabe muito bem por quê. Parece que algum desses genes que aumentam a quantidade de receptor na membrana da célula, que faz com que o vírus consiga ser interiorizado mais facilmente, ele está ali no mesmo alelo lá do tipo sanguíneo A. Então, pode ser que isso seja um fator que leva a maior gravidade. E aí lembrar que os pacientes que apresentam na chegada linfopenia, trombocitopenia, transaminase elevada, LDH elevado, dímero D maior que 1000, CPK elevado e já tem alguma disfunção renal aguda na chegada, são pacientes de alto risco. Geralmente o quadro clínico, né, o paciente geralmente ele vai ter o contato com o vírus, em 3 a 5 dias ele vai começar a desenvolver os sintomas, algumas vezes até 14 dias já foi demonstrado, né, o paciente pode ficar em período de incubação até 14 dias. 33% dos pacientes são assintomáticos, então eles têm infecção e não têm sintomas, né? Os quadros leves, graças a Deus, são a maior parte, são 81% dos quadros. Os quadros moderados, né, com dispneia, hipóxia, mais que 50% do pulmão acometido, eles são 14%. Os quadros graves, que a gente vai ter disfunção orgânica, são 5%. E os pacientes que evoluem a óbito, né, os identificados, então de 2 a 2,3%. Eu revi isso ontem à noite e a taxa de mortalidade global pelo Covid está em torno de 1,4%. Possivelmente é bem menor do que isso, porque a gente tem muito subnotificação de infecção. Mas, de qualquer forma, é uma taxa assustadora, né? Os sintomas mais comuns vão ser tosse, né, febre, mialgia,
a dispneia e cefaleia. Alguns pacientes vão ter diarreia, odinofagia, alteração do olfato, apesar da gente, né, ser muito, é como se fosse assim, é quase patognomônico, né? Tem alteração de olfato, a chance de ser COVID é alta, mas a frequência que a gente vê nos estudos não é tão alta assim, né? Sintomas gastrointestinais, náusea, vômito também bem comum. Os casos mais graves já vai ter um acometimento mais precoce, então o paciente já vai evoluir com febre, tosse, dispneia, infiltrados já no raio-x tórax mais cedo. Geralmente, a SARA, né, o quadro pulmonar mais grave, vai aparecer por volta do 8º dia de sintomas, né? Sendo que, geralmente, 2 a 3 dias após o começo da dispneia. O que a gente vê? A gente interna o paciente, que já está com uma dispneia, uma dessaturação leve, dá 2, 3 dias, ele evolui com pior, acaba indo para a UTI. É o que, nesses casos graves, é o comum da gente ver acontecer. Lembrar que é comum, né, a ocorrência de arritmia e cardiomiopatia, tá? Então, fiar no paciente grave em ventilação é muito comum. 33% dos pacientes fazem cefalopatia. Deu uma congelada aí e sumiu o seu som, tá? Opa! Tá, mas agora voltou. Tá ouvindo? Voltou? Voltou. Então, assim, 33% dos pacientes desenvolvem uma encefalopatia, né? Então, é comum os pacientes fazer um delírio prolongado, tem pacientes que são difíceis de sedação, principalmente na UTI, e a ocorrência de trombose é maior também do que num paciente crítico normal. Então, é uma coisa que a gente vê com mais frequência. Alguns sintomas podem durar bastante, né? Então, o que a gente chama de long-term, né, COVID, ou então sintomas persistentes. Então, pacientes vão ter fadiga, dispneia, desconforto, anosmia, às vezes por 2, 3 meses, né? Alteração de memória, concentração por semanas a meses, e estresse pós-traumático, principalmente se ele teve em UTI, é um problema muito frequente, então, que a gente tem visto bastante. Avaliação inicial, a gente vai fazer exame físico, sinais vitais, né? O RT-PCR, geralmente a partir do segundo dia, né? O terceiro dia de sintomas ele tem uma sensibilidade um pouco melhor e que vai diminuindo a partir do 7º dia. E nisso, a partir do 7º ao 10º começa a ter melhor sensibilidade da sorologia. O problema da sorologia é que ela tem pouca ajuda no tratamento. E quando eu tenho já uma sorologia positiva, geralmente já é um quadro mais avançado. Então, já passaram ali 7, às vezes 10 dias. E, então, a sorologia, geralmente, na prática clínica, não ajuda tanto. Assim, para critério sorológico, inquérito sorológico, ou, às vezes, até por curiosidade, ajuda. Mas, na prática, ou então um quadro muito atípico, você tem uma imagem, você acha que pode ser uma sequela de Covid, você não sabe se o paciente não fez exame naquela época e tudo. E, às vezes, a sorologia vai ajudar a gente a definir o que é aquele achado que você viu na tomografia. Como na pneumonia normal, a gente vai fazer uma bateria de exames normais, função renal, TJ, GP, ferritina, proteína C reativa, se tiver disponível procalcitonina. E diferentemente da pneumonia habitual, alguns marcadores de uma resposta inflamatória elevada, como ferritina, ela pode ajudar um pouco para a gente classificar a gravidade desse paciente. No caso de dispneia, hipoxemia ou dor torácica, a gente vai ter que fazer algum exame de imagem, né? Quando você não tem acesso à tomografia, pode lançar a mão do raio-x tórax, em alguns lugares fazer ultrassom, né? Mas o exame que vai dar maior sensibilidade diagnóstica e até especificidade, porque os achados são clássicos, né? A PC de tórax ajuda bastante. A co-infecção bacteriana, ela não é tão comum igual a gente acreditava anteriormente, tá?
os estudos que foram feitos de mês de 2020 para cá mostram que a co-infecção ela ocorre só em 3,5% dos pacientes, pelo menos na fase inicial. Durante uma internação hospitalar, então, cerca de 14% vai evoluir com infecção bacteriana associada. Então, nesses casos, às vezes é muito difícil diferenciar. Às vezes a gente avalia que o paciente às vezes tem uma fase inicial, que já tem consolidação, que não é comum. Geralmente, na fase inicial, ele vai ter muito mais vidro fosco de consolidação. Isso aí se chama, liga a luzinha para um quadro bacteriano associado, mas é difícil discernir, né? Então, a gente viu que quase 80% a 90% dos pacientes com Covid acabam recebendo antibiótico, mas a gente vê que na prática não é tão necessário, né? Eu acho que, assim, na maioria dos casos, se você tem dúvida, acaba tendo que entrar. Mas na maior parte das vezes a gente não vai ser de uma ajuda tão importante, não. Bom, esse é o achado desse inquérito, né, de prescrição de antibiótico para COVID. Foram 24 estudos, 3.338 pacientes, de dezembro de 2019 a março de 2020 agora, e que mostrou isso, né? 3,5% só com infecção bacteriana e 14% já após, mesmo após internação, então só 14% que vão evoluir com infecção bacteriana. Isso é diferente um pouquinho do que a gente tinha na influenza, né? Então, com H1N1, as chances de co-infecção era quase em torno de 30%. Muitos tinham infecção, pneumonia por estafilococcus pós. E a gente veio dessa mentalidade do H1N1 para o Covid, mas não parece ser a mesma coisa, não parece ter um comportamento parecido. A decisão de internação vai depender de alguns fatores. Se o paciente está saturando em ambiente, ele é um paciente sem comorbidades e tal, você não é esperado que ele tenha uma saturação menor que 94 no ambiente, né? Se ele está dispneico, frequência maior que 30, tem um acometimento pulmonar maior que 50% na toma, tem perfusão mental, sinal de hipoperfusão, então está desidratado, não está conseguindo tolerar, não está conseguindo beber água, alimentar, tem sinais de hipóxia tecidual, então perfusão diminuída. É um paciente que não tem, você tem que admitir esse paciente, avaliar e acompanhar, porque ele tem grande chance de evoluir com piora. Os pacientes que têm uma PO2 e FO2 menor que 300 também são pacientes de risco, né? Mas muitas vezes você não precisa de submeter o paciente a uma gasometria arterial. Você pode dividir o valor da saturação periférica dele pelo FO2 e que é um marcador assim, tem um certo grau de predição para um paciente que está evoluindo com sinal de SARA. Então, se essa relação saturação por FO2 for menor que 315, é um paciente de risco, né? Lembrar também, os pacientes desidratados, vulneráveis, então a gente tem, no Brasil, principalmente, tem muitos idosos, moram sozinhos e tal. É difícil o idoso conseguir se monitorar, conseguir fazer um acompanhamento sozinho, né? Então, em alguns casos, a gente acaba internando, mesmo que não seja um acometimento tão grande, para observar esse paciente. Bom, quais são os tratamentos com eficácia comprovada? Eu vou falar só do tratamento ambulatorial, tá? Tratamento no paciente internado ou na UTI, acho que foge um pouco aí do escopo, acho que a gente pode discutir depois, mas vou falar o que tem mais estabelecido para o nível ambulatorial. Nos Estados Unidos já foi liberado em caráter emergencial, né, mas com resultados muito bons, a terapia de anticorpo monoclonal. Para quem que vai ser? Para todos os pacientes que têm alto risco de desenvolver quadros graves por COVID. Então, quem são eles? Geralmente idosos, mais de 65 anos, com alguma comorbidade associada. Então, diabetes mal controlado, ICC, renal crônico, aqueles que a gente passou lá atrás. A resposta é boa, tem alguns desses anticorpos que não precisam nem de ambiente intra-hospitalar para ser feito, tá?
Só que a gente não tem disponível no Brasil, tem um alto custo, né? É difícil conseguir, ainda mais com o dólar no preço que a gente está pagando ali, vai ser cada vez mais indisponível. Mas pode ser que mais para frente, no futuro, essas terapias com anticorpo monoclonal sejam uma realidade para nós também. Até lá é difícil, né? Até lá é um tratamento ainda de pouca disponibilidade. Foi o que o Trump usou, né? Bom, a corticoterapia a gente vai usar naqueles pacientes que estão internados e com necessidade de oxigenoterapia suplementar. Esse foi o achado que foi publicado, né, no New England, no dia 25 de janeiro, que é do grande trial, né, da Inglaterra, que é o RECOVER. Ele está investigando várias terapias para o COVID, né? E aqui, assim, de maior sucesso foi o uso da corticoterapia com dexametasona, 6 mg por dia por 10 dias, nos pacientes internados em uso de oxigenoterapia. Teve diminuição de mortalidade, diminuição de morbidade, mas aí fica a dúvida. Qual dose? É essa dose para todo mundo? Se o paciente tiver 50 quilos ou tiver 100 quilos, a gente vai usar a mesma dose? Todo mundo tem que usar 10 dias? São respostas que a gente não sabe, porque não foi testado. Tá? Eu vou falar o que eu faço na minha prática clínica. Tá? Então, um paciente ambulatorial que já tem um acometimento pulmonar um pouco mais extenso, não está saturando, mas está ali no limite, ali 94, 93, e que já tem mais de 7 dias de sintomas, eu opto por usar corticoide. Tá? Eu acho que é um paciente que, na maior parte das vezes, vai passar 2 dias, ele vai estar no oxigênio e vai estar internado. Então, o JAVE é um paciente que, se ele tiver esses sinais e ainda tiver uma PCR MOC20, tem até um estudo que mostra que às vezes tem um benefício, né? Da mesmo raciocínio que a gente faz para a pneumonia grave, né? Então, na pneumonia grave, você tem um PCR MOC15 independente da saturação, você, ao princípio, poderia usar corticoide. Na verdade, não é que poderia, mas você teria benefício de usar corticoide, porque às vezes você pode usar, mas não vai ter benefício nenhum, além de induzir hiperglicemia, ganho de peso e tal. Mas, nesses pacientes com um quadro inflamatório exuberante e que tenham mais fator de risco, eu tenho uma tendência a usar mesmo que ele não esteja hipoxêmico ou não esteja internado naquele momento. Se eu vejo que é um paciente que vai caminhar para aquele lado. A gente ainda tem estudos que estão em andamento com pacientes que estão nesse grupo ali intermediário, a gente ainda vai ver isso mais para frente. E também com outras doses, né? E com outros regimes, com duração menor. Bom, colchicina. A gente tem alguns estudos, na verdade um estudo grande que foi feito no Canadá, né, foi multicêntrico, com colchicina. Esse estudo não está publicado, então ele é um pré-print, é até difícil de falar de dados ou tomar alguma conduta com base em pré-print, porque isso pode ser mudado a qualquer momento, então não dá, mas o que eles acharam foi uma redução do risco de internação, tá? No tratamento com colchicina. A internação era 5,9% dos pacientes com quadro leve, né, que seria esse que a gente ia tratar notoriamente, evoluíram para internação, usando colchicina, só 4,5%. Mas não teve diminuição de mortalidade, nem da necessidade de ventilação invasiva. Além disso, o grupo que foi tratado com colchicina teve 1% de eventos embólicos, tromboembólicos, enquanto que no que recebeu placebo, teve 0,5% de chance de ter evento tromboembólico. O fato é que, assim, a maior parte dos guidelines, tanto da Sociedade Americana de Infectologia,
tanto da Sociedade Europeia de Pneumologia, quanto da Sociedade Inglesa, não recomenda o uso da colchicina. Inclusive, nesse estudo, o Recovery também foi testada a colchicina e ele foi interrompido na semana passada por... pararam de recrutar paciente para esse braço da pesquisa porque não estava tendo benefício, né, por futilidade. Então, foi interrompido por futilidade. Aí, então, não vai ser estudado mais porque, pelos dados de até o momento, não houve benefício. Corticoide inalatório, né? A gente vê os pacientes, a gente esperava que os pacientes com asma seriam os grandes vítimas, né, do COVID, por todas as características do paciente com asma, né? Ele é mais inflamado, ele tem já uma hiperatividade, bronco e tal, mas não é o que a gente viu na prática, né? Então, os pacientes com asma, apesar de ter tido casos graves e tudo, eles não foram mais afetados do que a população em geral com os mesmos fatores né, com a mesma idade, com fator de risco e tal. Então, se especulou se o efeito do corticoide inalatório que os pacientes usam não seria um fator protetor para a progressão da COVID. Então, foi feito esse estudo, né, com budesonida inalatória. Foi um estudo randomizado, bem feito, e que mostrou uma diminuição, né, não teve benefício de mortalidade, mas uma redução de internação e de progressão para ventilação invasiva, com o uso da budesonida, 800 mg 2 vezes. Budesonida é um dos componentes do Alenia, do Symbicort, do Pulmicort. Então, é um medicamento que é bem comum. As críticas a esse trabalho, primeiro que ele ainda não foi revisado também, vocês veem aqui que a disponibilização dele está naquela plataforma do MED-RX, então ainda vai ser investigado, ainda vai passar por avaliação pelos pares e tal. Então, assim, não dá para usar isso na prática clínica, né, como rotina. Inclusive, também o grupo de pacientes foi um grupo pequeno de pacientes, então talvez o poder estatístico não é tão grande. Mas, assim, de qualquer forma, os pacientes que estão usando terapia bronquodilatadora com corticoide inalatório, não tire, né? Não precisa, não vai tirar, não tem nenhum efeito deletério, ou pode ser que tenha até um efeito benefício. Tratamentos sem evidência, né? Então, a gente já tem um corpo grande de trabalhos mostrando que não há evidência de benefício do uso da hidroxicloroquina, cloroquina, além de ter possivelmente um aumento de efeitos adversos, principalmente com risco de arritmias cardíacas, né? A azitromicina, a não ser no contexto do paciente que tenha um quadro infeccioso, que você desconfie de um quadro infeccioso bacteriano associado, também não teve benefício, nem associação de azitromicina com hidroxicloroquina. A ivermectina talvez ainda seja a que ainda a gente talvez ainda tenha alguma esperança. Mas o problema é que assim, a gente ainda não tem trabalho. Não tem trabalho feito de forma duplo cego, randomizado. Tem trabalhos que foram comparação de ivermectina com hidroxicloroquina, então 2 grupos de tratamento não ajuda. Comparação de ivermectina, mas se fosse ivermectina só nos pacientes internados, então a gente acaba que se tiver algum benefício a gente também não vai saber, porque a ideia é tentar diminuir essa progressão da doença, né? Se for ter algum efeito, tem que ter um efeito inicial, ele não vai ter efeito, ele tem um efeito na diminuição da proliferação viral e não no quadro inflamatório. De qualquer forma, o racional também do uso da ivermectina também é um pouco questionável, dado que se você for, ele tem baixa penetração, né,
no pulmão, né, no tecido pulmonar, e a dose, para a gente conseguir equilibrar a dose ao estudo que foi feito in vitro, com ivermectina, que mostrou diminuição da multiplicação do coronavírus, a gente já tem que dar uma dose muito alta. Então, seria uma dose que provavelmente é tóxica, que a gente não poderia usar. Na minha prática, eu não utilizo. Né? É lógico que, assim, no início, a gente vai utilizando o que tem. Então, no início, a gente prescrevi hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, algumas vezes, mas depois a gente vai vendo alguns trabalhos e a gente vai mudando. Nada que também, se tiver benefício mais para frente, não vejo nenhum problema em prescrever. Mas o que a gente tem até o momento é que a gente tem poucas opções de tratamento. Tá? O que a gente tem de efetivo, não dizer efetivo, mas o que a gente tem para fazer no momento é sintomáticos, analgesia, terapia antitérmica, principalmente nos pacientes ambulatoriais que não vão internar, que não tem tanto de risco. Profilaxia de TEV nos pacientes de alto risco. Então, paciente que já teve trombose prévia, paciente que tem história familiar, paciente que isso não tem evidência na literatura, mas talvez paciente que tem um dímero D bem alto, talvez seja um paciente que compensa fazer profilaxia para tromboembolismo, mesmo ambulatorial. Então, são casos selecionados em que você vai usar a profilaxia também no paciente ambulatorial. Também casos selecionados em que você vai usar a corticoterapia. O mais importante é a monitorização. Então, esse paciente tem que ser visto, tem que ser abordado, pode fazer monitorização via telemedicina, se o paciente tiver condição de conseguir comprar um oxímetro e monitorizar, isso ajuda muito a ele ficar tranquilo e você ficar tranquilo também, né? Dá muito trabalho, mas eu não vi, talvez seja a forma mais segura de você prevenir alterações nesse paciente, de prevenir riscos, né, às vezes terapias que a gente não tem muito certeza de benefício ou dos riscos que elas podem trazer. Bom, eu queria agradecer a vocês e queria abrir espaço para dúvidas, sugestões e reclamações. Pode mandar inbox, pode xingar, não tem problema não. Bom, Tiago, olha, muitíssimo obrigado. Apresentação excelente, muito esclarecedora. Eu tenho aqui 4 perguntas da doutora Carolina, que ela mandou no chat. Eu vou fazer. Ela coloca aqui: tenho visto muitos pacientes que não são internados, mesmo com saturação abaixo de 94%. O que o senhor recomenda fazermos? Infelizmente, é uma realidade. O irmão de uma paciente minha foi mandado para casa com saturação de 90%. Você quer que eu faça logo as 4 perguntas ou vamos fazendo uma a uma? Vou fazer uma por uma, porque eu esqueço. Então, tá bom. Joia. Olha, assim, a recomendação seria internar. A pessoa que a gente sabe que o desfecho nesse paciente com saturação abaixo de 94, ele é pior, né? É um paciente de risco, né? A evolução muitas vezes é rápida, então às vezes o paciente está de manhã ele está saturando 90, de tarde está saturando 85, de noite é deficiência respiratória. Então é um paciente de risco e que eu entendo que algumas vezes está acontecendo isso agora, a gente não tem vaga no hospital, né? Está começando a acontecer isso. Então, em alguns casos, a gente vai ter que optar por uma outra conduta. Então, às vezes, pode ser que tenha que arrumar oxigênio, pôr em casa e tal, mas é um risco para você e para o paciente. Às vezes pode não dar nada, mas pode ter problema, né? É a mesma coisa de um infarto, né? Nem todo infarto vai evoluir para morte súbita, vai ter disfunção e tal, pode ser um quadro leve, né? Mas a chance
de ter problema é grande. Então, é um risco que o colega está correndo, né? E que está colocando o paciente em risco também. Mas também é difícil julgar isso num contexto de pandemia, né? Então, às vezes, você vai também ter que... Se a gente chega nesse ponto em que eu acho que a gente já está chegando, de não ter lugar, não ter ponto de oxigênio, não ter o que fazer, você vai ter que, infelizmente, privilegiar o paciente com mais risco, né? Então, se tem um que está saturando 90, mas está confortável, e o outro está saturando 90, mas está em insuficiência respiratória dispneico, está cansado e tal, ou tem mais comorbidade, é um paciente mais idoso, talvez você vai ter que optar por uma coisa, por um ou outro, mas tem um risco, né? Não sei se eu respondi bem, mas é realmente difícil, né? Certo. A próxima pergunta dela é: caso, mesmo em uso de dexametasona, paciente ainda persista com febre e manutenção da dessaturação, excluído infecção secundária, o senhor aumenta a dose do corticoide caso não tenha condição de internar? Geralmente, eu não manejei ninguém em casa com esse quadro assim grave, assim, mas eu aumento a dose de corticoide. Por quê? Existe um estudo com paciente na fase proliferativa da SARA, com uso de doses de dexametasona 20 miligramas dia por 5 dias, depois baixa para 10 miligramas dia, com benefício de mortalidade. Tá? Então, eu começo a pensar que esse paciente que está evoluindo com piora respiratória e que não tem um quadro de infecção associado, eu vou tratar esse paciente como se um paciente de SARA. Então, eu uso a dose um pouco maior mesmo. A próxima pergunta dela é se você faz uso de budesonida inalatória e se sim, quando? Todos os pacientes que têm um quadro de asma, DPOC, eu tenho usado dose, até a dose próxima àquela de 800 miligramas de budesonida, né? Se ele tem já uma história sugestiva de asma, DPOC. Os pacientes também que eu vejo que tem broncoespasmo, que às vezes acontece, né? O paciente está com Covid, tem algum quadro de broncoespasmo, eu tenho usado também. Mas de maneira disseminada para todos os pacientes, não tenho usado. Só realmente nesse contexto. Ela pergunta se naqueles pacientes com fator de risco, diabetes, obesidade, hipertensão e em uso de corticoide com persistência do quadro e da febre, se o senhor recomenda o uso de antibiótico, mesmo com a tomografia apenas com vidro fosco. Difícil, né? Assim, o que a gente tem feito, a procalcitonina ajuda bastante. Então, se vem uma procalcitonina negativa nesse contexto, eu acredito que seja mais realmente inflamatório pelo vírus e o antibiótico não vai ajudar muito mesmo. Então, em geral, eu não faço. Se eu tenho sinais ou tomográficos ou algum outro sinal que me chama ali a atenção para um quadro infeccioso, aí sim, a gente entra assim. Ela está agradecendo aqui, falando que as explicações foram muito claras e objetivas. Tá? Então, obrigado, Ana. Antes de passar a palavra para o Lúcio, eu só gostaria de. A equipe do CEFOR está pedindo para que todos coloquem o nome e o sobrenome no Zoom para efeitos de marcar presença. Tá? Bom, então agora, Lúcio, por favor. Doutor Tiago, primeiramente, parabéns pela brilhante explanação aí. Obrigado pelo seu tempo conosco também. Eu poderia também fazer igual a Carol, doutor Luciano, fazer uma saraivada de perguntas aqui? Pode, Tiago. Pode, se eu conseguir. Vamos lá, eu vou começar pelas PACs, tá? Em relação à utilização da amoxicilina pura, é seguro fazer isso no nosso contexto, doutor Tiago? Vou começar por aí. Sim, a gente tem um nível de resistência à penicilina baixo. Então, é seguro.
mas é aquele grupo selecionado de pacientes que têm baixo risco, não são pacientes com comorbidades, normalmente os pacientes mais jovens, né? Você poderia usar a amoxicilina isolado, né? Agora, todos os outros grupos, e às vezes até assim, é o grupo que a gente vê mais, né? São os idosos com já tem alguma comorbidade, diabético, hipertenso, renal crônico, que tenha um quadro de imunossupressão, a gente não vai usar, vai ter que realmente ampliar. E no caso de usar ela pura, eu não encontrei na diretriz qual que seria a dose dela. Qual que seria na prática? Ele recomenda 875 3 vezes, né? A dose de 875, de 8 em 8 horas, 3 vezes ao dia. Essa não seria quando é associado ao ácido clavulânico, quando seria o clavulin? Sim, essa, mas existe também a sem ser associada. A gente não tem muita posição. O que você pode fazer também é usar a dose de 1 grama de 12 em 12. Também você pode usar, seria a dose que a gente tem mais acesso, né? Entendi. Tá certo. Nessa mesma linha, quando a gente vai utilizar o clavulin em terapia combinada, naqueles casos que tem fatores de risco, né, para a pneumonia da comunidade, a dose dele também seria aquela dose mais alta, de 875, 3 vezes ao dia, ou poderia fazer só 2 vezes ao dia combinada ao macrolide? Então, essa recomendação que está no guideline eu acho até um pouquinho alta demais, mas é a recomendação da sociedade, tá? Eu, em geral, faço a dose menor, 65 2 vezes, tá? Não uso essa dose tão alta. Talvez no paciente que seja um obeso, que tenha um volume de distribuição muito alto e tal, a gente vai usar essa dose um pouco maior, mas não é o que eu uso na minha prática clínica, apesar da recomendação do guideline brasileiro. Perfeito, ótimo. Agora entrando para a COVID. Em relação a exames laboratoriais, quando pedir? Aquele paciente que chega assim, com uma classificação leve do quadro, sem fatores de risco, precisa fazer exame de sangue, Thiago? Não precisa, não precisa. Esse paciente com sintomas leves e tal, não tem necessidade nenhuma de fazer exame. Você vai tratar como um quadro gripal habitual, né? Esses exames são importantes para o paciente que já chega com um quadro de espineia, que já tem um quadro de astenia importante, de espineia, febre persistente. É o paciente que está na fase inflamatória. Então, você vai tentar classificar esse paciente e avaliar se ele tem alguma disfunção, né? Se ele está evoluindo com uma disfunção, seja renal, muitos pacientes fazem hepatite, né? Fazem hepatite viral. Então, são pacientes que estão tendo uma repercussão sistêmica pelo vírus e é legal a gente ter esse quadro mais na mão. Entendi. Então seria de classificação moderada para cima, né? Que a gente pensa de fazer alguma investigação adicional laboratorial. Agora, entrando nessa seara do laboratório, a gente foi lá pedir o dedímero. Aí esse dedímero vem e o paciente, assim, ele tem fator de risco, o quadro dele é aquele de leve para moderado, e o dedímero vem estourado, mais de 1000, né? E isso já justificaria a gente pedir uma tomografia com protocolo para TEP ou ainda não? Se ele não tiver nenhum outro comemorativo para a gente pensar em TEP. Se ele não tiver, assim, se ele tiver dispneia, se está hipoxêmico, vem com um dímero D maior do que 1000, na maioria das vezes eu indico fazer anti-TC, tá? Somente se é um paciente jovem, porque o dímero também você tem que fazer uma correção pela idade, né? A cada ano maior do que 50 anos, você vai contando um ponto. Então, um paciente de 80 anos, o dímero D normal para ele seria 800. Se ele tiver com Covid e tiver com um dedímero de 1000, não acho que é uma elevação tão significativa. O habitual é que o paciente com TEP, com embolia, vai ter um dímero D mais que 2.000, mais que 3.000, a maioria das vezes mais que 3.000, tá? E é fácil, quando você vê o paciente somente internado, você vai ver, ele está ali, 1.800, 1.800, aí um dia ele vai lá e pula para 6.000, pode ter pouco. Pode ir atrás que em algum lugar tem um trombo. Mas no paciente com sintomatologia, um dímero D mais que 1000, na maioria dos casos a gente faz a anti-TC. Anti-TC, né? Pois é. Aí esse mesmo paciente, né, uma classificação moderada, o dedímero alterado, fez a anti-TC, veio só apenas o vidro fosco.
Em que momento que a gente pensaria em fazer uma anticoagulação ambulatorial para esse paciente, se ele não tiver fatores de risco expressivos para evento tromboembólico, mas ele tem um laboratório bastante inflamatório, né? Aquele padrão ferritina alterada, dímero alterado, as imagens típicas de tomografia, mas não sugestivas de embolia. Em que momento você pensaria realmente em passar uma anticoagulação ambulatorial e seria uma possibilidade apenas heparina de baixo peso molecular ou estaria também um anticoagulante oral? Como é que o senhor conduz aí? O guideline de anticoagulação do COVID, que foi liberado, acho que foi no final de dezembro, pela Sociedade de Hematologia Americana, ele coloca como de igual valor se você for usar Clexane ou dose profilática dos novos anticoagulantes, né? Orais, seja Xarelto 10 mg, seja Eliquis 2,5 mg de 12 em 12. Nesses pacientes que têm um quadro inflamatório importante, o paciente que está muito prostrado, mais acamado, mais idoso, obeso, então você vai somando ali, vai ganhando pontinhos ali nos seus fatores de risco. Mesmo que não seja, ele não teve TEP prévio, TEP prévio, mas ele tem um dedímero aumentado, ele é obeso, ele está meio restrito ao leito, é um paciente de risco. Na maioria das vezes, e que tem baixo risco de sangrar, também a gente tem que avaliar isso, porque se for um paciente com alto risco de sangramento, também não compensa. Eu deixo o novo anticoagulante oral, seja Xarelto 10 mg, ou Eliquis 2,5 de 12 em 12, durante 15 dias, que é o período mais protrombótico ali da doença. Mas vou deixar claro que isso é off-label, né? Não temos uma evidência para isso. O estudo que foi feito em pacientes internados com COVID mostrou que a anticoagulação, eles usaram 2 regimes. Então, pegaram o paciente internado com dímero D maior que 1000 e anticoagularam esse paciente. E o outro internado com dímero D menor que 1000 e não anticoagularam, e fizeram 2 grupos também, um anticoagulou, outro não anticoagulou. Então, separou em... Acho que eu consigo... Deixa eu pegar aqui na minha tela, que eu vou compartilhar isso aqui com você. Eu tenho tempo? Posso? Pode. Dá para mostrar? À vontade. Pode? À vontade, sim. Pessoal, desculpa a locação do apresentador aí, viu? Estou alugando ele. Não. Isso. Espera aí. Aqui. Bom, aí o que eles pegaram? Pegaram um paciente internado. Desculpa. Tá conseguindo ver a tela aqui? Tá, né? Não, tá na mesma tela com seu e-mail. Aquela tela que você encerrou a apresentação. Tá, peraí. Agora tá dando para ver? Sim. Tá, sim. Já. Então, esse estudo que foi feito foi publicado agora dia 28 de janeiro. Na verdade, é o REMAP, que é o estudo que jogou o tocilizumab, né, que é uma droga que a gente está usando no contexto
do paciente com hipoxemia, com evolução grave, ele também investigou esse regime de anticoagulação. Então, eles pegaram o paciente com um quadro moderado e que tinha dedímero baixo e anticoagularam. Aí pegaram o paciente moderado com dedímero alto. O dedímero alto para eles era maior que 1000 e anticoagularam. E aí pegaram o paciente com dedímero com quadro moderado e que não tinha dedímero, não tinha exame de dedímero e anticoagularam também. E aí pegaram o paciente que já estava na UTI com quadro grave, entubado, já estava em ECMO, ou estava... Para eles, grave era assim, ou estava em ventilação não invasiva, ou cateter nasal de alto fluxo, ou estava entubado. Então, e anticoagular esse paciente. Era comparar anticoagulação com profilaxia. Mostrou que a anticoagulação, tanto no paciente com quadro moderado, com dedímero baixo ou dedímero alto, você tinha uma melhora, um aumento de sobrevida. Tá? Então, o desfecho para esse paciente, independente do dedímero, era melhor. No paciente que já estava entubado, sedado, que já estava num quadro grave, com alguma disfunção orgânica, quando você anticoagulava ele, era pior, o paciente sangrava mais. Tá? Então, o que eles concluíram desse estudo, que ainda não foi publicado, esse é o problema desses estudos, que são ainda releases, né? São pre-release. Ele mostrou que a conclusão dele é que, assim, você tem um tempo certo para começar a anticoagular esse paciente. Não adianta deixar para anticoagular esse paciente quando ele já está num quadro muito grave, avançado, que aí você vai aumentar a chance dele de sangrar. Então, talvez esse paciente que está com um quadro mais leve, mas que tem mais fator de risco, e às vezes até não precisa ser um dedímero muito alto, não. Talvez ele tenha benefício em usar o anticoagulante, tá? Então, assim, eu estou falando isso, não tem... Se fosse questão de prova, falar assim, o paciente está em casa com dedímero de 1000, não tem fator de risco e tal, eu marcaria, não vou dar anticoagulante e tal. Mas vendo esses achados que a gente tem aqui, e daquele paciente que tivesse maior fator de risco, que tem maior fator de risco, obeso, muito inflamado, dedímero D alto, PCR alto, mas que ainda não está internado, eu entro com profilaxia, tá? E deixo pelo menos 15 dias. Todos os pacientes também que estão internados e foram para casa, ficaram internados e vão para casa, eu mantenho a profilaxia por pelo menos 10 a 15 dias, como se fosse uma cirurgia de alto risco. Né? Eu mantenho essa prática porque não raramente a gente viu no início o paciente voltando com trombose, com embolia e tal, porque esse quadro protrombótico ele se perpetua durante um tempo. Né? Obrigado, Tiago. Era só isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, Lúcio. Prazer. Tiago, a Marília está agradecendo pela ótima aula e perguntando qual corticoide oral você prescreve na COVID e qual a dose e tempo de uso, na sua experiência. O que eu tenho mais feito mesmo pelo resultado do recovery, né, é a dexametasona. A gente tem a apresentação da dexametasona 4 mg, então eu uso um comprimido e meio, que dá 6 mg, e uso por 10 dias, que é a recomendação, o que a gente viu de benefício. Agora, se eu acho que é um efeito de classe, eu acho que qualquer corticoide deve ter uma resposta igual, só que a gente não testou, né? Mas o que eu faço na minha prática é isso. Em alguns casos, pacientes muito graves, na UTI, a gente acontece, eu uso, ou naquele caso que, igual a Ana perguntou, que um paciente que evolui mal, está muito inflamado, a gente acaba usando aquela dose um pouco maior, né? 20 mg dia, 5 dias, depois baixa a dose. E em outros casos, a gente faz como se fosse mas estou falando mais no contexto de UTI, do paciente muito grave. A gente acaba usando dose como se fosse uma mini pulsoterapia. Usa dose de 2 miligramas quilo dia, né, de metilprednisolona. Acaba usando metilprednisolona porque é mais fácil de titular, né, pelo peso. Tem o efeito de ter uma minha vida um pouco mais curta, então
é também um pouco mais fácil da gente fazer esse desmame. E tem um outro benefício que eu acho que ele tem um pouco de efeito do mineralocorticoide, e às vezes o paciente que está grave, às vezes vai ter sepse junto, eu vou ter que iniciar alguma hidrocortisona, porque ele está com nora e tal. Então, acaba que tem efeito mineralocorticoide, não preciso usar 2 corticoides, não preciso usar dexametasona e hidrocortisona, eu uso só a metilprednisolona, né? Então, em alguns casos a gente acaba usando. Hoje até me perguntou uma colega que era nefrologista, me falou, mas que confusão é essa? Cada um usa uma coisa, um usa 10, outro... O que vocês usam? Eu falei, não, é porque cada um é de um jeito, a gente vai individualizando. Então, realmente ainda é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, né? Mas a gente tende, até já prescrever corticoide há um tempo, né? Pneumologista gosta de corticoide, a gente já tem um pouco mais de mão aí com corticoide. Tá certo, Tiago. Podemos fazer mais uma pergunta da Carolina? Pode. Tem vários colegas aqui que estão agradecendo a palestra, elogiando a palestra, tá? E a Carolina está perguntando: essas microtromboses difusas no pulmão não justificariam o aumento do dedímero? Um dermatopatologista italiano, Dr. Raffaele Gianotti, avaliou várias biópsias de pele utilizando o marcador viral do SARS-CoV e ele ficou impressionado com a quantidade de vasos trombosados na pele. Ou seja, deve ter microtrombose em vários lugares. Sim, sim. É um achado muito comum e esse dímero de aumentado possivelmente é por isso mesmo, né? Então, muitas vezes a gente tem dedímero de 2.000, 3.000 e a gente não acha nenhum foco de embolia, pelo menos não embolia macroscópica, vai achar embolia microscópica. Mas é difícil também a gente... porque assim, a gente não tem muita evidência ainda para anticoagular todo mundo, né? Então, tem os riscos de uma anticoagulação plena. Esses pacientes têm, às vezes, função renal que piora, então eles podem ter mais intoxicação, mais sangramento. Então, acaba que a gente usa a dose de profilática e monitora o dímero D. Agora, um dímero D que estoura, né? Geralmente a gente dosa a cada 2 dias, não no paciente ambulatorial, né? Falando no regime do paciente na enfermaria ou no UTI e tal, a gente dosa a cada 1, 2 dias, ou se ele tem um quadro, teve uma piora súbita, a gente acaba dosando e avalia. Se tiver muito alto, muitas vezes a gente tem que lançar a mão de fazer a anti-TC. Hoje teve isso, tem um quadro clássico, o paciente 700, 800, 900, 800. Aí de hoje veio 6.400 o dímero dele. Nem a clínica mudou, mas a gente desceu, fez a anti-TC, um TEP à direita. E isso vai definir para ele até o tempo de anticoagulação, né? A gente tem que fazer esse diagnóstico, porque ele vai ter que anticoagular por 3 a 6 meses no mínimo. Se ele não teve embolia ou trombose, eu vou anticoagular ele por 15, no máximo 30 dias pós o evento, né? Então, só por profilaxia, nem vou anticoagular, né? Vou manter só anticoagulação profilática. Acaba que a gente não tem jeito, tem que ir atrás. E é mais comum mesmo, não tem jeito. Se num paciente de UTI normal a gente vai ter uma evidência de trombose de 1, 2%, no paciente COVID 10%, às vezes tem relato, tem série de casos até 20% de evento trombótico, né? Esse paciente estava com dose ajustada de Clexane, porque ele tem 100 quilos, ele estava usando Clexane 60 miligramas e fez um TEP, desde o primeiro dia da internação. Então, é difícil, né? Tem que realmente avaliar caso a caso e observar. É o que eu falei, eu acho que monitorar o paciente é o mais importante, tem que ficar de olho. Tá certo. Bom, nós vamos encerrar, então, pelo avançado da hora. Tem mais outros colegas aqui agradecendo a palestra, a Fabrícia, a Denise e a doutora Rosana, nossa diretora, tá parabenizando pela palestra, agradecendo por ter aceito o nosso convite. E eu agradeço mais uma vez, realmente a palestra excelente, super didática e, sem dúvida, assim, contribuiu muito para aprimorar nossos
nossos conhecimentos, vai ajudar a criar uma rotina, uma diretriz para o nosso serviço, que é um dos objetivos desse ciclo de atualização em palestra. Então, agradecer muito, Tiago, pelo seu convite, pela sua disposição e parabenizar pela excelente palestra. Muito obrigado pelo convite e fiquei muito honrado e gostei muito bom. Obrigado. Que bom. Então, podemos convidá-lo de novo, né? Que bom, Tiago, gente, muito obrigada. Só que gostaria, antes de encerrar, de avisar que na próxima semana nós teremos a palestra sobre diagnóstico diferencial de dor torácica com o doutor Luciano Vacante, tá? Tiago, inclusive, se quiser participar, eu te mando o link. Manda o link, não quero sim. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigada então, a todos pela participação e tenham todos uma boa noite. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.